Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje tem como título Vida Bem-Sucedida. E nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 13, que diz assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E seguia uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E seguia-o. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: Fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Meu irmão e minha irmã, Deus quer que você tenha uma vida bem-sucedida. Não é da vontade de Deus que os seus filhos fracassem na vida, que caiam em desânimo. E a Bíblia nos diz, João capítulo 15, versículos 7 e 8, o seguinte: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Para ter uma vida nova de sucessos, você precisa ser motivado a viver cheio de sucesso e, a seguir, colocar-se a trabalhar duramente. Jesus chegou aos seus discípulos e, ao chamar Filipe, perguntou-lhe: Filipe, onde podemos comprar pão para todas essas pessoas? Jesus estava experimentando Filipe, porque ele já sabia o que estava prestes a realizar. Depois de Filipe ter recebido uma ordem quanto a uma tarefa impossível, ele ficou atarantado, sem saber o que fazer. E por isso reuniu os seus irmãos e todos tentaram imaginar um meio de alimentar aquela imensa multidão. Um dos discípulos chegou-se a Jesus e disse: Mestre, não sabe que estamos no deserto? Não podemos alimentar 5.000 homens e outros tantos milhares de mulheres e crianças? Em seguida, chegou-se outro discípulo e disse: Mestre, já passou a hora do jantar, de modo que não deveríamos tentar alimentar esse povo. É insensatez, queremos dar-lhes alimento. Outro chegou ainda dizendo: Mestre, precisamos de uma fortuna de 200 denários para dar uma pequena porção de comida a cada pessoa, e não temos esse dinheiro. Não se pode sequer pensar nesta tarefa. Outro discípulo disse: A melhor solução é mandar o povo embora, de modo que, indo às vilas pelo caminho, cada um possa comprar um pouco de alimento. Então você vê, meu irmão e minha irmã, que todos os discípulos, em vez de obedecerem à ordem de Cristo, tentaram arranjar desculpas
para sua incapacidade de solucionar uma situação impossível. Mas Jesus discordou de todos eles e, olhando para os discípulos, deu-lhes uma ordem: nada disso é necessário. Vocês é que devem dar-lhes de comer. Jesus lhes deu uma ordem e ninguém ousou dizer não. Mas o que essa ordem queria dizer? Jesus queria que os seus discípulos fossem homens de visão. Nessa época, eles ainda não tinham visão. Estavam cegos, não conseguiam ver o maravilhoso poder de Jesus. E isso nós devemos aplicar na nossa vida hoje. Quando Jesus deu ordem a seus discípulos para alimentarem o povo, eles não perceberam que o Senhor proveria o alimento por meio de um milagre. Quando Deus nos ordena que façamos alguma coisa aparentemente impossível, devemos colocar a nossa confiança nele e crer que ele nos ajudará a executar um milagre, a fim de podermos realizar a nossa tarefa. Lemos no Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Deus deseja que você e eu venhamos abrir a nossa boca com grandes expectativas e crendo que vamos receber algo dele. Você deve nutrir um forte desejo de realização, sem o qual nada fará. Deus quer que você alcance a vitória após ter lutado em busca do sucesso. Assim, o primeiro passo para uma vida cheia de vitórias é ser motivado na direção do sucesso e ter disposição para trabalhar duramente neste sentido. Em segundo lugar, ainda que você tenha um grandioso propósito, um objetivo e uma poderosa força motivadora, você deve começar com coisas pequeninas, movimentando-se em direção às maiores. Não desista, nem diga que é impossível, porque quando Cristo nos dá ordens, só nos dá quanto ao que é possível através dele próprio. Porque o Senhor jamais lhe pedirá algo impossível. Jesus ensinou os seus discípulos a lição de começar lá embaixo, com aquilo que tem disponível, não importando se é pouco ou se é muito. Cristo pediu a seus discípulos que alimentassem a multidão com aquilo que dispunham à mão, 5 pães e 2 peixes. Ele pediu-lhes que começassem com coisas humildes. Mas essas coisas pequeninas, quando Cristo as abençoou, se multiplicaram e tornaram-se mais do que suficientes. Então eu digo a você, não tenha medo de começar com coisas pequeninas. Use aquilo que você tem e não se preocupe com aquilo que você não tem. Se você começar a usar para a glória de Deus as coisas que você tem, Cristo vai abençoar e multiplicar. O terceiro passo é você vir a receber uma bênção sobre as coisas que já tem. Você precisa tomar a atitude correta no seu coração. Você precisa buscar as bênçãos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3 diz: De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Mas o que é um prazer? Qualquer coisa que você deve
que você deseje consumir para o seu próprio propósito. Isto torna-se um prazer. Mas seja o que for que você use para a glória de Deus, para a obra de Deus, isto lhe trará honra. Se você estabelecer a regra de exibir o amor e o poder de Jesus Cristo em sua vida, você não se entregará aos prazeres. Ao buscar a glória e os propósitos de Deus, você é abençoado pelo Senhor. Coloque aquilo que você dispõe nas mãos de Jesus. E quando você colocar tudo quanto tiver nas mãos de Cristo, lembre-se de que o Senhor vai multiplicar essas coisas, da mesma forma que multiplicou os 5 pãezinhos e 2 peixes que André trouxe e colocou em suas mãos. André não reteve aquilo que estava disponível. Não tenha medo de começar com coisas pequeninas. Quando você colocá-las nas mãos do Senhor e dedicá-las a Ele, o Senhor Todo-Poderoso, na terra e no céu, as multiplicará e as usará para a glória de Deus. O 4º passo é agir. A fé sem ação está morta. Jesus abençoou os pães e os peixes, mas quando chegou a hora de distribuí-los, os discípulos se incumbiram dessa tarefa imediatamente. Seja o que for que você fizer, pense em primeiro lugar na felicidade dos outros. Antes dos discípulos comerem do pão e dos peixes, alimentaram a multidão. Sua atitude em toda a sua vida deveria ser esta: servir aos outros. Só então que você vai receber benefícios da parte de Deus. Quando você vier aos pés de Deus, não peça apenas bênçãos, mas peça-lhe oportunidades de servi-lo e à igreja, isto é, a seus irmãos em Cristo. Depois disso, o Senhor derramará grandes bênçãos sobre a sua vida. Quando você estiver obedecendo a uma ordem de Deus, creia nele e confie que ele fará um milagre. Exerça a fé inquebrantável. Os discípulos de Jesus nada tinham senão migalhas para oferecer à multidão, mas esperavam um milagre e tiveram a ousadia de começar a distribuir às pessoas o alimento de que dispunham. Quando você recebe bênçãos de Deus sobre as coisas que você tem, a semente do milagre é semeada. E à medida que você atua pela fé, essas coisas são multiplicadas. Não pare de esperar bênçãos abundantes da parte do Senhor, pois a Bíblia nos diz que todos comeram e se saciaram. E Deus quer que você também usufrua de uma vida abundante. Deus não quer que você viva na pobreza. Deus quer que você tenha algo para dar aos outros, em vez de estar sempre implorando algo às demais pessoas. Trabalhe para o Senhor. Sirva ao Senhor, primeiramente, e depois você receberá bênçãos de Jesus Cristo. O milagre da multiplicação de bênçãos ocorrerá em sua vida. Você crê nisso? E por fim, jamais desperdice nada. Jesus Cristo ordenou a seus discípulos que recolhessem todas as sobras. É pecado desperdiçar os recursos de Deus que nos foram confiados. Se você viver desperdiçando, embora seja rico, logo estará chorando a sua pobreza. Deus vai suprir as suas necessidades, mas não permitirá que você desperdice os seus recursos. Todas as coisas devem ser aceitas com o coração cheio de gratidão e usadas para a glória de Deus. Jamais desperdice, seja o que for. Em conclusão, vimos que Jesus
Mediante esta experiência, ensinou a seus discípulos a direção de uma vida. E uma vida bem-sucedida, coroada de abundância. E hoje também nós vamos abrir os nossos corações e estender a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos esforçar para que possamos viver um ano rico em frutos abundantes, produzidos por nós, de tal maneira que tenhamos algo a apresentar a Deus e compartilhar o que temos com os nossos vizinhos, para a glória de Jesus Cristo. E mantenha em sua mente essas 5 atitudes que tornarão a sua vida um grandioso sucesso. Primeiro, tenha a motivação adequada, ou seja, seja motivado para o sucesso e cultive um grande desejo de trabalhar nesse sentido. Segundo lugar, não tenha medo de começar com coisas pequeninas. Terceiro, mantenha a atitude correta no coração. Quarto, você deve agir de acordo com a sua fé. E quinto, não desperdice nada. E assim você poderá desfrutar de toda sorte de bênçãos do Senhor das regiões celestiais. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus, poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa tarde nós estamos aqui pedindo a Ti, Pai, que só venha operar o milagre da multiplicação. Pai, nós entregamos a Ti também a nossa vida, crendo e confiando, Pai, que Tu és poderoso para dar-nos cada dia mais tudo aquilo que nós precisamos, porque a Tua palavra diz que Tu és poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nesse momento colocamos diante de Ti, Pai, a nossa necessidade, crendo e confiando, Pai, que iremos receber de Ti a porção essa que se multiplicará e sobejará, para que possamos também distribuir aos necessitados. Por isso, desde já, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E desde já eu convido você a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. E também convido você a estar conosco nesse sábado, das 15 às 18 horas, no programa Vitória Certa, da Rádio Logos 105,9 FM, São José dos Campos. E essa rádio irá transmitir a programação da igreja. Você poderá acompanhar não somente nesse sábado, das 15 às 18, mas todos os sábados, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Lembrando também que o nosso telefone é 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.